Vamos lá, então, continuar agora com o princípio da boa ordenação. Tá? A gente definiu as propriedades da adição e multiplicação, viu que existe uma ordem, né, os números inteiros. Agora a gente vai falar da boa ordem. Tá? Então, tanto os reais como os racionais, como eu falei, eles satisfazem todas as propriedades que a gente viu até agora, P1 até P8. Eles têm números positivos também, vale a tricotomia. Só tem uma característica que eles não satisfazem, que é de que os números positivos têm um menor elemento. Tá? Se a gente vai procurar criar o menor número positivo, sempre tem um número positivo menorzinho, né, porque todos maiores que zero são positivos, tanto racional quanto real, tem uma infinidade de sempre achando cada vez um menor. Né? Então não existe um mínimo, o menor elemento positivo. E isso existe nos números naturais. A gente para no menor elemento natural positivo, que é o 1, que é a unidade. Essa propriedade, por si só, ela termina a caracterização dos números inteiros. Tá? Então, o princípio da boa ordenação, mas ele é posto dessa seguinte forma. Se S é um subconjunto não vazio dos inteiros, limitado inferiormente, ou seja, porque existem conjuntos ilimitados, né? Que tem números negativos arbitrariamente grandes. Mas se tem um limite inferior, ele não passa de menos 10 para baixo, então ele vai possuir um menor elemento. Um menor elemento dentro do conjunto. Tá? Esse é o importante, é um menor elemento dentro do conjunto. Um conjunto pode ser limitado, tipo esse conjunto aqui, ó, por exemplo, dos números reais. Tá? O intervalo de 0 até infinito. Ele é limitado inferiormente. Por exemplo, menos 1 é uma cota inferior. Menos 1 é menor ou igual que todos os elementos do conjunto. Só que esse elemento aqui, ele não possui um elemento mínimo. Não existe um elemento dele, tipo a 0,0001, que seja um elemento que é menor ou igual a todos. Isso que falta. Falta a existência do mínimo. Tá? Porque tanto os reais quanto os racionais eles são um contínuo de números. Então a gente não consegue pegar o menor elemento. Mas o conjunto dos números inteiros ele é discreto, ele vai pulando de um em um. E aí, todo conjunto que tem um limite, então a gente vai lá e encontra o menor elemento. Esse termo, a gente diz que é o princípio da boa ordenação. Na verdade, a ordem é uma boa ordem. Tem um menor elemento para todo conjunto limitado inferiormente. Tá? Esse princípio poderia ser colocado de uma outra forma, que todo conjunto limitado superiormente tem um elemento máximo, daria no mesmo. Tá? Aqui eu faço uma definição, né, por exemplo, o que é um conjunto limitado inferiormente? Né? Se existe um C inteiro, tal que, para todo x do conjunto, x é maior ou igual a C. Tá? Então, ou C menor ou igual a x. Todo elemento do conjunto é maior ou igual que aquele elemento. Aqui vem a importância do menor ou igual, maior ou igual, que a gente falou em cima. O menor ou igual, maior ou igual, que funciona bem para falar de ordem. Tá? Então, o menor ou igual a gente chama, quando tem esse elemento que todo mundo é maior ou igual a ele, chama de cota inferior. Analogamente para cima vai ser uma cota superior. Tá? Se existir cotas podem existir muitas, não são únicas. Né? Tipo, os naturais, tem várias cotas, tipo, menos 1, menos 10 são cotas inferiores. Mas existe só um elemento que é mínimo, que é o 1. Tá? Então, quando tem um elemento mínimo, a gente representa o mínimo do conjunto S. Quando tem o máximo do conjunto S. Nem sempre existe. Tá? Os números inteiros, como um todo, que é o mínimo, menor inteiro, não existe. Qual é o maior inteiro? Não existe. Agora, os números naturais, qual é o maior número natural? Não existe. Que é o menor número natural? É o 1. Tá? Tem conjuntos que tem máximo, tem conjuntos que não tem mínimo, tem outros que não tem. Se existir um menor elemento, por exemplo, tá? Ele tem que ser único. Tá? Por exemplo, se tiver dois menores elementos, A e a', então, por um lado, a linha é maior ou igual a A, porque A é o menor elemento, por definição. Por outro lado, A é maior ou igual que a linha, porque a linha é o menor elemento. Quando eu tenho a linha maior ou igual a A e A maior ou igual a linha, eu caio nesse caso aqui do menor ou igual, que é a antissimetria.
dois números que são menores ou iguais a um ao outro. Eles precisam ser iguais. Então, se tiver um menor elemento, ele vai ter que ser único. Com todos os papéis análogos, a gente demonstra que se tiver um maior elemento, vai ter que ser único também. A gente mostra que não é o caso. Bom, eu já falei dos reais, tá? Eu falo da caracterização. Se a gente tiver essas propriedades de 1 até 9, essas 9 propriedades, tá? As 6 primeiras definem as 6 primeiras definem que os números inteiros são um anel, a gente diz, duas propriedades mais de vezes bem comportadas, 7 e 8 que possuem uma ordem, e 9 que é uma boa ordem. Quando a gente junta todas essas características, podem ter vários conjuntos que têm essas características, mas todos eles a gente consegue fazer com que eles se tornem o mesmo conjunto, que eles se relacionem. A gente diz que eles são isomorfos. Tá? Existe uma bijeção entre o Z e qualquer conjunto desses que respeita as propriedades. A soma nos inteiros é a mesma coisa que a soma dos elementos correspondentes. E o produto também. Vocês querem ver um exemplo? Se a gente pode pegar, por exemplo, as matrizes. Eu sei que é um caso mais complicado, mas se vocês pegarem as matrizes quadradas, tá? Que tem o elemento 1, N, 0 e 1. Tá? A diagonal é 1, abaixo da diagonal é 0, e na primeira linha e segunda coluna é o elemento N, dos inteiros. Tá? Esse conjunto de matrizes não vai funcionar. Esse conjunto de matrizes só vai funcionar pelo produto, né? Só como se a gente faz o produto, vai dar N mais N. Mas para fazer produto não vai funcionar. Se a gente fizer soma, não vai dar certo. Não vem ao caso aqui. Mas existem outras maneiras de falar dos inteiros que seja equivalente. Existem outras maneiras. Não vamos perder muito tempo nisso. Uma primeira consequência, não existe um número inteiro entre 0 e 1. Também essas coisas são muito óbvias para nós, mas demonstrar elas a partir das propriedades fundamentais não é óbvio. Dá um trabalho. Então, qual a estratégia que a gente utiliza? Queremos demonstrar que não existe um inteiro entre 0 e 1. O que a gente faz? Supõe que existe. A gente vai demonstrar por absurdo. Muitas coisas que a gente faz aqui é demonstrar por absurdo. A gente supõe que existe e chega numa contradição. A gente supõe que existe, monta um conjunto que a gente chama de S, de todos os números que satisfazem 0 menor ou igual a n menor que 1. Todos os n. Como esse conjunto, todos os elementos são maiores do que 0, esse conjunto é limitado inferiormente. Então a gente pega o menor elemento C desse conjunto. Aí o que a gente faz? A gente usa uma estratégia. Temos duas desigualdades aqui. 0 menor do que C e C menor do que 1. 0 menor que C menor que 1 são duas desigualdades. Então a gente pega essa desigualdade 0 menor que C e multiplicamos os lados por C. Esse é positivo, vai ficar 0 vezes C que dá 0 menor que C ao quadrado. E aí a gente multiplica esse lado aqui. C menor que 1, C vezes C vai dar C ao quadrado menor do que C, 1 vezes C. E aí a gente vai obter essa expressão aqui. 0 menor que C ao quadrado menor que C, e C, por sua vez, é menor do que 1. Tá? Pela transitividade da roupa menor ou igual, a gente pode fazer desaparecer isso aqui, vai ficar 0 menor que C ao quadrado menor do que 1, só que C ao quadrado é menor do que C. Então, é um argumento bem assim, um pouco sofisticado, né? Meio malandrinho, assim. O que a gente fez? Se a gente tem um menor elemento, a gente demonstrou que o quadrado dele acaba sendo um elemento que tem entre 0 e 1, o quadrado de um número inteiro vai ser um número inteiro, e vai ser menor do que o menor elemento. Ou seja, se existir um conjunto de elementos que satisfazem isso, se existir algum, ele tem que ter um menor elemento. Se ele tiver um menor elemento, a gente demonstra que tem um elemento menor ainda que ele. Ou seja, uma contradição, porque eu peguei o menor elemento e fiz um menor. Não pode ser. Ou seja, não pode
não pode ter nenhum elemento nesse conjunto, quando tem que ser vazio e, portanto, essa desigualdade nunca é satisfeita. Bom, aí a gente consegue demonstrar que não existe um número entre ele e seu sucessor, n e n mais 1. Tá? Simplesmente a gente pega essa desigualdade aqui, diminui cada lado por menos n, vai ficar 0 menor que n menos n menor que 1. Ou seja, a gente vai obter um inteiro entre 0 e 1, que não pode. Tá? Então, cada número, não existe um número entre ele e seu sucessor. Aqui tem tudo a ver com os axiomas de Peano, porque Peano trata dos números naturais e dos inteiros, definindo sempre a ideia do sucessor. Né? Tem o 0, tem o 1, daí tem o sucessor de 1, tem o sucessor do sucessor que é o 2, e assim por diante. Vai definir a soma e o produto por meio de sucessores. Tá? Vamos lá. Como é que a gente demonstra que se o produto de dois números inteiros é 1, então pelo menos um deles, os dois tem que ser mais ou menos 1, tem que ter o mesmo valor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá. Então, vamos supor que o produto de dois números inteiros é 1. A gente quer mostrar que ou os dois são 1 ou os dois são menos 1. Tá? Então a gente vai separar em casos. A primeira coisa que a gente vê, o produto é diferente de 0. Se o produto é diferente de 0, então a gente sabe que os dois elementos são diferentes de 0. Porque se algum deles fosse 0, o produto daria 0. Tá? Verdade de que os inteiros são domínio de integridade. Portanto, a gente tem as possibilidades que o A é positivo ou negativo, o B é positivo ou negativo. Então vamos começar com uma possibilidade. O A é positivo. Tá? Se o A é positivo, como o produto é 1 que é positivo, o B precisa ser positivo também, regra dos sinais. Tá? Agora, dos positivos, o 1 é o menor número natural. O 1 é uma cota inferior dos números naturais. Então, todo número natural positivo é maior ou igual a 1. B maior ou igual a 1. Tá? Agora, vamos supor que o A seja diferente de 1. A gente está tratando do A, né? Vamos supor que ele seja diferente de 1. Se ele é diferente de 1, ele tem que ser maior do que 1. Né? Então a gente tem que A é maior que 1 por hipótese, que está supondo que o A é diferente de 1, e o B é maior ou igual a 1 sempre. Né? Aqui eu estou tratando do caso A positivo. Então quando a gente multiplica essas identidades, pega, por exemplo, A maior do que 1, multiplica por B. AB maior do que B. Só que B é maior ou igual a 1. Portanto, AB é maior do que 1. É um dos exercícios que está nos exercícios, eu acho. Demonstrar que se uma coisa é maior que outra, que é maior ou igual a outra, então a primeira é maior do que a terceira. Não é difícil, mas é um trabalhinho que precisa ser feito. Ou seja, AB é maior do que 1 contradiz a hipótese. Então isso que acontece, quando alguns elementos é diferente de 1, no caso positivo, é diferente de 1, maior do que 1, o produto não tem como ser igual a 1. Logo, essa hipótese aqui é absurda, o A precisa ser 1. Tá? De igual forma, a gente prova que o B tem que ser 1, análogo aos papéis. Não precisa nem fazer isso, né? Precisa. Tecnicamente precisa, porque A e B são diferentes. Mas, basicamente, como eu demonstrei que o A é igual a 1, o B, o A vezes B, no caso, como A é igual a 1, vai dar B, porque o A é 1. E, por outro lado, é 1 por hipótese, então o B vai ser 1. Deduzimos que os dois elementos são iguais a 1. Tá? O caso B diferente de 1 é análogo, estou falando dos papéis. E para a gente lidar com o caso A negativo, se A é negativo, é bem simples de fazer. A é negativo, então o produto é positivo, logo o B precisa ser negativo também. Então a gente transforma essa igualdade AB igual a 1 nessa daqui, menos A vezes menos B igual a 1. O menos A é positivo, o menos B é positivo. Como a gente já demonstrou para o caso positivo, o menos A e o menos B tem que valer 1. Ou seja, o A e o B tem que valer menos 1 e é outro caso, para terminar. Tá? Tá, então a gente está chegando agora no final da parte mais técnica. Né? Então vamos lá, vamos demonstrar que se eu tenho dois inteiros, um deles é diferente de 0, o B é diferente de 0, o módulo de AB é maior ou igual que A. Eu vou utilizar, a gente já demonstrou lá em cima que o módulo de AB é igual a módulo de A vezes módulo de B. Se B é diferente de 0, módulo de B, que vai dar um natural, não vai dar 0, portanto tem que ser pelo menos 1. E aí a gente tem que módulo de AB igual a módulo de A vezes módulo de B.
módulo de B maior ou igual a 1, portanto, módulo de A vezes módulo de B maior ou igual a A. E aqui demonstrado. Tá? Essa é uma coisa importante dos números naturais. Se a gente tem um natural que é diferente de zero, ele automaticamente é maior ou igual a 1. Por exemplo, isso não vale nos números reais. Né? Se um número real é diferente de zero, eu não posso dizer que ele é maior ou igual a 1. Ele pode valer um número arbitrariamente pequeno. Tá? Ele é algum valor maior do que zero, não sei qual que é. Nos números naturais, se eu descobrir que um número natural é maior do que n, necessariamente ele é pelo menos n mais 1. Isso aqui é uma coisa extremamente importante em várias demonstrações dos números inteiros naturais. Propriedade arquimediana. O que significa? Se existe dados dois inteiros, um deles diferente de zero, existe um natural tal que é nb maior que a. O que significa isso? Se eu pegar um número inteiro diferente de zero e eu começar a multiplicar ele por números inteiros, eu vou conseguir ultrapassar qualquer número inteiro que eu defino. Na verdade, o que mais interessa aqui é o caso dos positivos. Tá? Os negativos a gente trata por simetria. Tá? Vamos imaginar todo mundo positivo, tá? Para simplificar. Pegar B positivo. O que eu quero fazer? E A positivo. Peguei dois números. Por exemplo, assim, A é 3, B é 3 e A é 10 bilhões. O que eu estou querendo dizer é que existe um múltiplo de 3 que vai superar 10 milhões, ou superar qualquer outro valor. Tá? Essa é a base da demonstração. Essa base da demonstração é a base da propriedade arquimediana. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente pega o B, tem que ser positivo. Se for zero, não funciona. Então, se ele é positivo, ele vale pelo menos 1. Então, a estratégia, tá? Se B maior ou igual a 1, a estratégia é o seguinte. Se eu multiplicar por A, aqui, eu vou ter AB maior ou igual a A. Se o A for positivo, né? Se o A for positivo. Então, essa é basicamente a estratégia que a gente utiliza. Tá? Pegar o N e multiplicar por A. Só que a gente quer uma coisa maior. Para ser maior, a gente vai pegar o A com um módulo e vai somar 1. Essa é a estratégia que a gente faz. Tá? Pego o B. Aqui eu não supus que o A é positivo. Tá? Seria mais fácil de fazer. AB maior ou igual que A. Aqui está incorreto, maior ou igual. Não confundir. Mas eu pego mais um. A mais 1 com B é maior do que AB maior ou igual a A. Aqui eu vou ter que corrigir. Então, o módulo de A mais 1 serve. Tá? Não é um resultado muito difícil de demonstrar. Eu vou corrigir aqui para causa das notas. Como eu acho errinho nas minhas notas. Né? Bom, propriedade arquimediana é uma coisa extremamente importante. Né? Extremamente importante para várias coisas em matemática. Mas para nós aqui vai ser só um resultado a mais. Tá? A gente consegue fazer uma coisa análoga que eu já tinha comentado. Se T é um subconjunto não vazio limitado superiormente, então ele possui um maior elemento. Tá? O princípio da boa ordenação é que um subconjunto limitado inferiormente, não vazio, né, tem que ser não vazio, ele possui um menor elemento. Vale o contrário. Basicamente o que a gente faz no conjunto P conjunto T, é diferente da demonstração que está no livro, tá? Considera menos T, conjunto dos simétricos. Então, a cota superior se transforma numa cota inferior, que eu vou chamar de menos C, porque é menos algum elemento dali. E aí a gente demonstra que o C perdão, não é só uma cota inferior, mas um menor elemento. Aí a gente demonstra que o C acaba sendo uma cota superior e o menor elemento. Eu coloquei só intuitivamente como é que faz aqui, acho que é mais fácil de entender do que a formalidade que está ali no livro. Tá? Ele colocou, eu não entendi porque ele fez D menos C. Mas enfim, essa demonstração está correta. Tá? E aí a gente vai passar para o grande princípio, que é o que vai dominar aqui até o final da aula e o capítulo 2 inteiro. Princípio da indução finita. Tá? Princípio da indução finita. Uma coisa extremamente importante. Aqui ele tá como uma demonstração, ele está demonstrado a partir do princípio da boa ordenação. Tá? Nos axiomas de Peano, ele também é um axioma da indução. Tá?
é um axioma, um princípio, onde a gente fala de coisas infinitas. A gente consegue... Como é que a gente demonstra infinitas coisas ao mesmo tempo? Tá? O princípio da indução faz a gente fazer isso. A gente consegue demonstrar infinitas coisas fazendo passos finitos. Tá? Existe muita controvérsia dentro da matemática. Gente que não aceita o princípio da indução, porque o infinito é uma coisa que não se pode tangenciar, tocar, alguma coisa assim. Mas, assim, isso aqui é matemática básica e que é aceito por todo mundo, tá? Princípio da indução finita. Seja S um subconjunto dos inteiros que tenham e há um elemento, tá? Então a gente vai ter o seguinte. A indução tem dois passos, a base e o passo de indução. Então, a gente pega um subconjunto dos inteiros que tem um elemento A, tá? Tem um elemento A e tem essa segunda parte, que é o passo de indução. S é fechado com relação à operação de somar 1, tomar sucessor. Isso é, sempre que n pertence a S, temos que n mais 1 pertence a S. Olha só como é que funciona. S é um subconjunto dos inteiros que tem um certo elemento A. E além de ter um certo elemento A, ele tem uma propriedade, que é, toda vez que eu encostar num elemento dele, um n qualquer, eu tenho certeza absoluta que o elemento n mais 1, seu sucessor, também está no conjunto. Tá? Então, todo elemento vem acompanhado de um elemento à direita. Tá? Então, como é que funciona na nossa cabeça? Vamos parar para pensar. Bom, tem o A, que é um elemento que é a base, que é algum elemento de base. Ponto A. O A está no conjunto. Como o seu sucessor está no conjunto, o próximo A mais 1 também está. Mas o A mais 1, acabei de ver que está no conjunto. Então o A mais 2 também está, que é o seu sucessor. Se o A mais 2 está no conjunto, o A mais 3 está no conjunto. E assim por diante. Então, na nossa cabeça, esse aqui é um princípio que tem a ver com o que a gente chama de princípio do dominó, que é basicamente o seguinte, ó, vamos supor que a gente tem uma fila de dominós dispostas, tá? Infinita dispostas. E a gente derrubou um dos dominós, que é o dominó A. Derrubamos o dominó A. E a gente sabe o seguinte, que os dominós estão bem colocados. Toda vez que o dominó cai, o dominó da direita cai. Então, se o A caiu, o A mais 1 cai. Se o A mais 1 caiu, o A mais 2 cai. Se o A mais 2 caiu, o A mais 3 cai. E assim eles continuam caindo. Então, a consequência do princípio da indução é essa. Que o conjunto dos inteiros de todos os elementos maiores ou iguais a A, ou seja, A mais 1, A mais 2, A mais 3, etc., está todo contido em S. Então, eu preciso de duas propriedades, que S tenha um elemento, que é a base da indução, e que toda vez que ele tem um elemento que tem o seu sucessor, eu deduzo que esse conjunto é infinito e tem todos os números inteiros a partir de A. Esse é o princípio da indução finita, indução matemática. Como é que a gente demonstra esse princípio da indução? A ideia de demonstrar talvez possa parecer um pouco confuso, mas ela é muito simples, tá? É basicamente o seguinte, ó, eu considero todos esses elementos maiores ou iguais a A, esse conjunto aqui, só que eu retiro todo mundo que está em S. Todo mundo que está no conjunto. Ou seja, é por isso que eu chamei de N. São os elementos que não estão em S e são maiores ou iguais a A. Tá? O que eu quero demonstrar é que esse conjunto é vazio. Ou seja, não tem nenhum elemento que não esteja em S. Tá? Bom, esse conjunto N, ele é limitado inferiormente. Porque ele, na pior das hipóteses, tem o A. Pior das hipóteses. Na verdade, ele não tem o A porque o A está em S. Então, o A não tem. Mas na pior das hipóteses, ele tem o A mais 1. Tá? Na pior das hipóteses, assim. Mas o ponto todo é que ele, se ele for não vazio, né, a princípio da Borderação fala de conjuntos não vazios, ele tem que ter um menor elemento. Um menor elemento C. Tá? Ou seja, tem um menor elemento depois de A que não está nesse conjunto S. Porque essa é uma característica dos números inteiros, da ordenação. Ora, esse C, o menor elemento não pode ser o A. Porque o A está no conjunto S. Então a gente está falando dos elementos que não estão no conjunto S. Então o C necessariamente é maior ou igual ao A. Perdão, o C é maior do que o A. Como nós estamos tratando de naturais, C-1, o elemento antecessor ao C, vai ser maior ou igual a A. Então C-1 é um candidato a estar nesse conjunto S. É um candidato ou a não estar nesse conjunto N. Porque ele é maior ou igual a A.
Tá? Então eu peguei o elemento um pouquinho antes. Só que o que acontece? C menos 1, ó, o C é o menor elemento de N. Então o C menos 1 não pode estar em N. Não pode, porque o C, pela hipótese, é o menor elemento. Né? É o menor elemento. C menos 1 não está em N. O que significa que não está em N? Significa que ele foi retirado porque ele estava em S. Ou seja, C menos 1 pertence a S. Como C menos 1 pertence a S, o sucessor de C menos 1, pela propriedade do passo de indução, pertence a S. O sucessor de C menos 1, C menos 1 mais 1, é C. Então o C pertence a S, portanto ele não pertence a N. Porque N é os elementos que não pertencem a S. Essa é uma contradição. A gente diz que se tinha alguém que não pertencia a S, nesse intervalo aqui, nesse intervalo infinito, eu peguei o menor elemento, peguei o antecessor dele, tem que pertencer a S, aplico o passo de indução, logo o elemento pertence a S. Chega uma contradição. Cheguei na contradição. O que me levou até essa contradição? Quando eu supus que o conjunto era não vazio. Tá? Então, dedução que o conjunto é vazio. Esse conjunto aqui que eu montei é vazio. Ou seja, quando eu pego todos os elementos A em diante e tiro S, não sobra ninguém. Ou seja, todo mundo está dentro de S. Princípio da indução. Tá? Aí a gente deduz do princípio da indução uma maneira de fazer demonstrações. Demonstrações. Que assim, quando a gente tem uma sentença aberta, o que é uma sentença aberta? Só para. Eu não dissertei sobre isso no livro, o autor fala sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem proposições em matemática. 1 igual a 1 é uma proposição. Uma proposição verdadeira. 1 igual a 1 é uma proposição verdadeira. A Lua é um satélite da Terra. É uma proposição, não é matemática, mas é verdade. A Lua gira em torno da Terra, é um satélite da Terra. É uma proposição verdadeira. Agora, se eu disser 1 igual a 3, é uma proposição, tem um sentido completo, não estou falando de poesia nem nada, tem um sentido definido, só que é uma proposição falsa. Tá? O que é uma sentença aberta? Uma sentença aberta é uma proposição, entre aspas, que tem uma variável. Por exemplo, em vez de dizer 1 é igual a 3, eu digo x é igual a 3. Aí eu pergunto, x igual a 3 é verdadeiro ou é falso? Ou, por exemplo, x é maior que 10, é verdadeiro ou é falso? Vocês vão dizer, não, peraí. Para eu dizer se x é maior que 3 é verdadeiro ou falso, eu preciso saber qual que é o valor de x. Então, quando eu tenho isso, uma proposição lógica, mas que tem uma variável no meio, eu chamo ela de sentença aberta. É isso que está falando aqui, uma sentença aberta PN. Por exemplo, o que pode ser uma sentença aberta? N é primo. N é primo. N é primo é verdadeiro ou falso? Depende do valor de N. Agora, 1 é primo? Não. 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. 4 é primo? Não. Para cada valor de N, a sentença aberta PN tem um valor lógico, verdadeiro ou falso. A prova por indução consiste no seguinte: se eu demonstrar que P de A é verdadeiro para algum A inteiro, e se eu demonstrar que, passo de indução, sempre que Pn é verdadeiro, Pn mais 1 é verdadeiro, dedução que P de N é verdadeiro para tudo N maior ou igual a A, é basicamente eu construo um conjunto onde P de N é verdadeiro e demonstro pelo princípio da indução finita que esse conjunto aqui vai ter que ter todos os elementos A mais 1 mais 2 pela indução. E aí deduz a prova por indução finita. Extremamente importante, uma das coisas mais importantes da matemática. Tem uma outra prova que eu não coloco na demonstração, mas que é a por indução completa, que às vezes é útil, em que a gente não só considera a gente tem a base, que é PA de verdadeiro, mas o passo de indução não é só que P de N é verdadeiro. O passo de indução é P de A mais 1, P de N são verdadeiros. O passo de indução é que se todos os elementos são verdadeiros até a posição N, então N mais 1 é verdadeiro. Tá? Um exemplo, a gente vai ver mais adiante, mas um exemplo que a gente usa em indução, daí também vai deduzir a mesma coisa. Tá? Um exemplo que a gente vai deduzir, por exemplo, é o teorema fundamental da aritmética.
todo número é primo, então todo número pode ser primo ou fatorado como números, produtos de números primos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para 2 funciona, 2 é primo, 3 é primo, 4 é 2 vezes 2 que é primo vezes primo, 5 é primo, 6 é 2 vezes 3 que é primo. Tá, vale para vários. Como é que eu vou demonstrar que todo número pode ser fatorado com número de primos? Eu pego lá, fiz até n. Aí pego o n mais 1. Será que n mais 1 pode ser fatorado como produto de primos? Aí a gente não sabe nada sobre a fatoração de n mais 1. Não sabe nada. Mas a gente tem duas possibilidades. Ou n é composto ou ele é primo. Se ele for primo, acabou o resultado. Se ele for composto, ele vai ser o produto de 2 números menores do que n. E aí eu vou utilizar esse princípio da indução completa. N mais 1 é o produto de, sei lá, m vezes k. O m e o k podem ser fatorados como números primos. Então eu não vou usar só o fato de que n é fatorável. Vou usar que todos os números menores iguais a n são fatoráveis para demonstrar. Esse é um caso onde a gente utiliza prova por indução completa. Se vocês não entenderem, não tem problema, porque a gente vai ver isso com bastante calma. Tá? Depois, na hora que chegarmos lá. Define uma sequência, tá? Sequência, às vezes a gente pode indexar ela pelos naturais, ou pelos naturais com 0. Muitas vezes é útil fazer sequência que começa x0, x1, x2. E aí, vamos para 2 demonstrações da indução completa. Vamos para 2 demonstrações. Demonstrar que a soma dos n primeiros números é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Tá? Eu vou falar aqui só da demonstração. Existem muitas maneiras, assim, vamos dizer, meio empíricas, intuitivas, que a gente consegue demonstrar que vale a soma dos n primeiros naturais, n vezes n mais 1 sobre 2. Mas vamos fazer uma demonstração formal, tá? Eu quero demonstrar que isso é igual a isso sempre. Então, a gente vai usar o princípio da indução. Mas o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa soma aqui, né? S de 1 é igual a 1. S de 2 é 1 mais 2, que é 3. S de 3 é 1 mais 2 mais 3, que é 6. S de 4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10, assim por diante. O que dá essa outra expressão aqui? Para n igual a 1, fica 1 vezes 2 sobre 2, que é 1. Para n igual a 2, 2 vezes 3 sobre 2, que é 3. Para n igual a 3, 3 vezes 4 sobre 2, que é 12 por 2, que dá 6. Para n igual a 4, 4 vezes 5 sobre 2, que dá 20 sobre 2, que dá 10. Então, realmente está de n de 1 até 4, essa soma aqui e isso aqui dá o mesmo valor. Tá? Mas em matemática a gente tem que demonstrar que é o caso. Então, o que a gente faz? A gente demonstrou a propriedade. A propriedade é essa. Isso é igual a isso. Essa é a sentença aberta. A gente demonstrou que ela vale por uma base. No caso, é só 1. N igual a 1. Eu fiz para 4, mas não precisava. Vamos demonstrar isso aqui. Que se a fórmula é verdadeira para n, ela é verdadeira para o próximo. Então, aí é o passo de indução que a gente fala. A gente vai fazer a hipótese de indução. A hipótese de indução é que a sentença aberta é válida para n. A soma dos primeiros n naturais funcionou a fórmula para n. Eu quero demonstrar que ela vale para n mais 1. Tá? Então eu vou pegar essa expressão, eu vou trocar essa expressão por n mais 1. Então isso aqui vai virar Sn mais 1, que é a soma dos n mais 1 primeiros naturais. Tá aqui. E esse lado aqui eu vou transformar como n por n mais 1. Então n vai virar n mais 1 e n mais 1 vai virar n mais 2. Então o que eu quero demonstrar é que Sn mais 1 é igual a essa expressão aqui. Daí eu vou ter demonstrado que se a fórmula vale para n, ela vale para n mais 1. Bom, aí você tem que organizar para ver como que demonstra isso, né? Então o que a gente faz? A gente pega essa soma dos n mais 1 primeiros e repara que ela tem em si a parte da soma dos n primeiros. Então essa expressão aqui é Sn mais n mais 1. Só que Sn, pela hipótese de indução, eu já tenho uma fórmula para ela. Então eu vou pegar aqui e vou substituir. Essa fórmula vai ser n vezes n mais 1 sobre 2. E eu somei n mais 1. Eu quero demonstrar que isso dá o resultado aonde eu estou querendo chegar. É isso aqui que eu quero demonstrar. Se eu demonstrar isso,
eu finalizei a hipótese, o passo de indução. Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, às vezes pode ser confuso para algumas pessoas. Como é que demonstra que isso aqui é igual a isso? Existem muitas maneiras de fazer. Então, uma maneira que eu fiz aqui, que talvez seja mais elegante, eu acho, é vocês utilizarem os elementos parecidos nas expressões. Por exemplo, aqui vocês têm a expressão que vocês querem chegar, n mais 1. Olha, n mais 1 aparece aqui e aparece aqui. Vocês têm o 2 embaixo. O 2 aparece aqui, mas não aparece aqui. Então eu vou fatorar essa parte aqui. N mais 1 sobre 2. Fatorei n mais 1 sobre 2 na expressão da esquerda. N mais 1 sobre 2, quando eu fatoro, sobra n aqui nesse primeiro termo. No segundo termo, n mais 1 sobre 2, quando eu fatorar, tá faltando, né, o 2 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 2. É 2 vezes 1 meio que vai dar 1. Então, essa aqui, dividido por n mais 1 sobre 2, vai dar 2. E aí eu coloco no formato n mais 1, n mais 2 sobre 2. E está demonstrado. Tá? É muito importante que vocês não confundam de fazer a coisa de trás para diante. Embora eu esteja fazendo, aparenta que eu esteja fazendo de trás para diante, o que eu estou fazendo é só utilizando o resultado que eu quero chegar para chegar até ele. Então, vocês precisam fazer, vocês vão muitas vezes almejar onde vocês querem chegar para conseguir fazer a conta melhor. Porque às vezes vocês vão pegar a expressão dessa aqui e vocês dizem, tá, o que eu faço com essa expressão? Como é que eu vou levar ela até aquilo ali? Vocês vão ver que uma expressão abaixo aqui vai ser bem mais complicada. Tá? Vou fazer mais um aqui para terminar esse capítulo. Né? Demonstrar que a soma dos primeiros quadrados, dos primeiros naturais, é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Tá? Então vamos lá. Tá, fiz o passo de indução, por exemplo, 1 ao quadrado, substituo 1 aqui, 1 vezes 2 vezes 3 sobre 6, que dá 1. A fórmula funciona para n igual a 1. Base da indução está feita. Agora vamos para a demonstração, o passo de indução. Suponhamos que é válida, então a soma dos n naturais ao quadrado dá isso aqui, e nós queremos demonstrar o próximo passo, ou seja, para n mais 1 é a soma dos n mais 1 primeiros naturais ao quadrado, então eu tenho aqui a expressão anterior, está aqui, já separei, vai ter que dar essa expressão aqui substituindo n por n mais 1. Então, ó, n vira n mais 1, n mais 1 vira n mais 2, e 2n mais 1 vai virar 2n mais 2 mais 1, ou seja, 2n mais 3. Eu quero chegar que vale isso aqui. Então vamos lá, eu quero pegar o lado esquerdo e demonstrar que vale isso. Pego o lado esquerdo, eu vou ter isso aqui, ó, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, que é a hipótese de indução, mais n mais 1 ao quadrado. Eu tenho isso aqui e eu quero chegar aqui. Quando eu vou trabalhar essa expressão, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar essa expressão aqui, a estratégia que eu utilizo, no caso, é ver os elementos que estão na resposta que eu quero chegar para simplificar a minha conta. Porque se for abrir toda essa conta aqui, vai dar um polinômio de grau 3. Né? E o polinômio de grau 3 às vezes é complicado de fatorar para chegar numa coisa dessa aqui. Então o que eu faço? Eu reparo o seguinte, ó, nessa expressão o que eu tenho em comum? Tem o 6 aqui, que está em comum. Tem o n mais 1, que está em comum aqui também. O n mais 2 não está em comum. O n não está em comum. Só tem o n mais 1 em comum. Então eu vou fatorar o n mais 1 e o 6 em comum. Porque eu vou querer chegar numa expressão parecida. Ó. Fatorei n mais 1 sobre 6. Aqui o que restou? N vezes 2n mais 1. Do lado direito tinha n mais 1 ao quadrado. Como eu fatorei n mais 1, sobra n mais 1. O 6, que era 1/6, tem que virar o 6. Tá? Então eu consegui achar o n mais 1 sobre 6, que é o iniciozinho de onde eu quero chegar. Aí eu tenho essa expressão aqui. Quando eu expando essa expressão, por exemplo, se eu expandir, eu tenho 2n ao quadrado mais 7n mais 6. Puxa, como é que eu vou fazer isso aqui e se transformar isso aqui? Aí pode ser um pouco confuso. Né? Se a gente tiver em mente, a gente quer chegar nisso aqui, por exemplo, eu quero chegar de uma forma direta, n mais 2. Então eu tenho que ter uma expressão que eu vou, cada vez que eu tenho o n, eu tenho um fator a menos que o n mais 2. Então aqui, ó, se eu tenho 2n ao quadrado, eu quero somar com o quê? Um n a menos, então 2n, e o 2 vai virar 4. Por isso que eu estou colocando aqui 4n. Separei o 7n em 4n. Aí quando eu separei o 7n em 4n, eu tenho que fazer aparecer um 3n.
O 3n funciona direitinho, ó. Baixa um n e de 3 vai para 6. Então essa é que vai funcionar a fatoração. Ou seja, pega isso aqui e fatora tudo. 2n vai dar vezes n mais 2. E aqui o 3n mais 2. n mais 2, n mais 2 fatora. Vai ficar 2n mais 3 vezes n mais 2, que é exatamente a expressão que eu queria chegar aqui. Só que está na ordem trocada. Se vocês acharem isso muito difícil, tipo, às vezes é um polinomial de grau 3 e você tem que fatorar e tal, vocês podem fazer uma outra estratégia, que é, vocês querem chegar até essa expressão aqui. Então vamos pegar essa expressão aqui, só esses fatores aqui, e achar uma expressão equivalente a eles. Eu pego a expressão que eu quero chegar e multiplico. N multiplica 2n e 3, vai dar 2n ao quadrado mais 3n. 2 multiplica 2n mais 3, 4n mais 6, somo tudo 2n ao quadrado mais 7n mais 6. Ou seja, a expressão onde eu quero chegar, essa parcela dela, é igual a isso aqui, que é o que eu já tinha chegado. Portanto, está demonstrado também. Tá? Aqui o final está demonstrado. Vocês têm que ter muito cuidado para não confundir hipótese com conclusão. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão assumindo como hipótese e onde vocês querem chegar. Mas, no caso da indução, muitas vezes, os exercícios que tem ali que eu coloquei, muitas vezes é extremamente importante vocês verem aonde vocês querem chegar para ver como que vocês vão manipular a expressão que vocês estão trabalhando para chegar até lá. Às vezes isso facilita muito. Então, é por isso por esse capítulo. O próximo capítulo vai ser de aplicações da indução. E, por enquanto, é isso, pessoal. Acabamos o capítulo 1.